Audio Jungle. Saudos irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, meus irmãos, os recebo novamente por este vídeo, neste canal, para juntos mergulharmos um pouco mais na palavra de Deus, para nos aprofundar nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Desde já eu quero te dar as boas-vindas, que Deus possa te abençoar e que esse trabalho que aqui é feito no canal seja para a honra e glória do Senhor. Neste momento, meu irmão, já vou te adiantando, eu quero a tua curtida aí nesse vídeo e também que, se não é inscrito, se inscrever nesse canal e também compartilhar a outras pessoas a mensagem que aqui será dita mais uma vez. Toda semana temos esse encontro e esse encontro é o momento de estudarmos, de refletirmos e buscar ensinamento para nossas vidas. Então, meu irmão, para isso, eu te convido a, neste momento, antes de fazer qualquer outra coisa, buscar ao nosso Deus em oração, para que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar e possamos ter o compreendimento de toda a palavra. Amém? Convido a você, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos que tem nos dado e por mais uma vez, Senhor, ter dado a oportunidade de estarmos juntos nessa semana estudando a Tua palavra. Te peço, Senhor, a Tua direção para que não só eu, mas cada um dos meus amigos, dos meus irmãos que vão compartilhar essa mensagem, que vão aqui estar nos ajudando, que Teu Santo Espírito possa estar sobre cada um deles e que tudo que venha a ser feito seja com o único propósito de honrar e engrandecer o Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos listos, estamos prontos para abrir nossas Bíblias, para abrir nossa lição de escola sabatina e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Essa lição de escola sabatina é uma bênção e que Deus possa nos abençoar para que possamos estar aí nos aprofundando e estudando mais e mais as Sagradas Escrituras. A minha teve um acidente aqui, acabou soltando algumas folhas, mas é normal. O importante é estudarmos essa palavra e que essa palavra possa ficar em nossas mentes e em nossos corações. A lição de hoje é a lição 3 para o sábado 18 de julho. Já está próximo, né, irmãos? E o título da lição é Rebeca e a eleição. Aqui vamos falar de uma das nossas matriarcas na fé, a qual foi incumbida de fazer algumas coisas, de ter a direção de algumas coisas, e que nós possamos estar buscando na palavra do Senhor esse conhecimento, e que esse conhecimento seja para colocarmos no nosso dia a dia, para buscarmos o melhor dessas mensagens e colocarmos em prática em nossas vidas. Amém? Vamos lá. Rebeca e a eleição. A introdução dessa lição diz desta maneira: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui particularmente ele notou as maneiras recatadas e a cortês conduta de Rebeca, recebendo toda a evidência que pedira a Deus, de que Rebeca era aquela que Deus houvera por bem escolher para tornar-se a esposa de Isaque. Ela creu, pelas circunstâncias, que a mão de Deus a escolhera para ser a esposa de Isaque, e ela respondeu: irei. Aqui, como vimos, irmãos, vamos falar um pouco aí de Rebeca, né? Da decisão do trabalho que ela fez, como ela foi muito cortês com o servo de Isaque, e o trabalho que ela fez aí a alguns camelos. Que trabalho foi esse? E foi contado a história para ela do que iria acontecer, do que ia suceder. E ela creu na promessa, creu na palavra do Senhor que ali estava. E ela respondeu: eu vou.
confiou que era a palavra do Senhor, a vontade de Deus, e foi fazer essa vontade. É interessante essa história, muito interessante, porque imagina a mulher estar em um lugar, outra pessoa vem aí com os animais, pede água e faz algumas coisas e fala de uma história e a mulher fala, eu vou porque eu creio na mensagem. Quem dera fôssemos assim. No mundo de hoje fica até difícil acreditarmos em pessoas que chegam ao nosso redor. Mas foi assim que Rebeca agiu. Crendo na promessa, ela foi e fez o que deveria fazer. E aqui é interessante porque não tendo eles ainda nascido, nem tudo feito, bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Irmãos, aqui vai falar um pouco da eleição, né, das nossas escolhas, da predestinação. E eu digo já para vocês, nós somos predestinados à salvação. E isso é algo que a gente vai estar aprendendo nessa oportunidade. E que esse estudo, meu irmão, desde já, seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos aí então à primeira pergunta dessa lição, que diz dessa maneira. Em que contexto o apóstolo Paulo cita Rebeca? Do que as crianças ainda não eram culpadas no ventre de Rebeca, e a quem Deus já havia escolhido? Para nos ajudar, irmãos, com essa pergunta, eu vou convidar ali uma irmã também, a irmã ali Valéria, a irmã Valéria de Juiz de Fora, para nos ajudar. Irmã Valéria, soluciona para nós a resposta dessa pergunta, por favor. Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. É um prazer participar mais uma vez da lição. Muito obrigada, irmão Hilton, e também o departamento de multimídia. Deus te abençoe o departamento e abençoe também a todos os ouvintes. Hoje a nossa lição vem falando sobre Rebeca e a eleição. Rebeca, ela era filha de Betuel. Era uma jovem formosa, generosa, hospitaleira, trabalhadora, paciente, uma jovem discreta, verdadeira e também uma jovem honesta. Rebeca, ela foi a escolhida por Deus para continuar a descendência de Abraão. Abraão, ao procurar uma esposa para Isaac, pediu ao seu servo que fosse ali até Canaã, que ele queria uma esposa para o seu filho que fosse da sua descendência. Assim que Rebeca também era descendente de Abraão. A nossa primeira pergunta, que fala em que contexto o apóstolo Paulo cita Rebeca, no Novo Testamento, a única referência que nós encontramos falando sobre Rebeca é em Romanos, onde o apóstolo Paulo ele faz menção às profecias que Rebeca recebeu antes do nascimento de Esaú e Jacó, numa exposição sobre a eleição e a soberania de Deus. Deus, ele escolheu Jacó. Deus, ao fazer essa eleição, ou ao fazer essa escolha para essa responsabilidade, ele não levou em consideração algo bom ou ruim, mérito ou desmérito de Esaú e Jacó. Mas ele apenas fez a escolha que lhe agradou. Sabemos que Esaú, ele nasceu primeiro, mas Deus escolheu a Isaac para ser o primogênito. Escolheu, ao contrário, Deus escolheu a Jacó para ser ou para herdar a primogenitura. Amém. Muito obrigado, irmã Valéria. Que Deus te abençoe por esta oportunidade. Eu que agradeço, né? A irmã está aqui conosco mais uma vez e que esse trabalho seja unicamente para honrar e engrandecer a vontade de nosso Pai que está nos céus. E aí, meus irmãos, a gente viu aí essa resposta, o que foi que aconteceu no contexto que Paulo citou Rebeca e do que as crianças
ainda não eram culpadas no ventre de Rebeca e quem Deus já havia escolhido. E ali tem na palavra do Senhor, em Romanos 9, versículo 12, no final: e foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Interessante a resposta da irmã Valéria, o que nos leva a ter o desejo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. É algo que devemos confiar plenamente em Deus, para que a sua vontade seja confirmada em nossas vidas. E já vamos à segunda pergunta, que diz assim: porque as Escrituras dizem que Deus amava Jacó, o favorito de Rebeca, e odiava Esaú. Deus estava falando apenas dos irmãos gêmeos ou das nações que descendiam deles? Cite exemplos para esta resposta. Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí o pastor Wesley para solucionar para a gente esse problema. E que essa resposta seja uma bênção para nossas vidas e que possamos entender o propósito de Deus. Irmão, pastor, é contigo. Olá, irmãos, que o Senhor possa abençoar a todos. Um enorme prazer estar aqui mais uma vez participando desse estudo da lição da Escola Sabatina. É sempre uma alegria poder participar, porque as lições de Escola Sabatina, elas sempre nos trazem grandes ensinamentos, principalmente nestas últimas lições, ou nesta lição desse semestre, onde estamos estudando aí uma continuidade de mulheres que compunham ou compuseram o povo de Deus. Na lição de hoje, nós temos um tema muito importante. Antes de mais nada, o meu agradecimento ao irmão Wilton aí pelo convite, que me foi estendido mais uma vez. Muito obrigado, irmão Wilton, que Deus possa seguir te abençoando, tá bom? No contexto de nossa lição, que é o capítulo 9 de Romanos, traz a nós um tema muito importante, e o qual nós sempre devemos tratar com muita cautela, para que não possa haver extremos, para que não possa haver aí entendimentos equivocados, pois trata-se de um tema que, para alguns, é até mesmo melindroso, e por se acaso ocorre uma expressão um pouco mais equivocada, uma palavra fora do seu lugar, pode haver uma compreensão equivocada. O capítulo 9 de Romanos, ele vem mencionando aí um pouco sobre os privilégios que o povo de Israel recebeu de Deus. Qual era o intuito de Paulo? Era mostrar ao povo de Israel que eles foram escolhidos para uma responsabilidade, que eles receberam os privilégios para cumprir essas responsabilidades. Quais privilégios? Receberam as promessas, receberam um pacto, receberam um culto, tiveram os patriarcas que faziam parte do povo de Israel, o próprio Messias que nasceu dentro do povo de Israel. Então foram vários os privilégios que este povo recebeu desde o momento que ele foi escolhido, para cumprir com uma responsabilidade que Deus lhes havia dado. E o que Paulo estava tratando de dizer era mostrar a eles que, assim como Deus, em um princípio, escolheu determinadas pessoas para que pudessem ser os patriarcas de um povo e para que cumprissem com uma responsabilidade, Deus também, da mesma maneira, podia tirar essa responsabilidade e passar para outro, desde que a mesma não fosse cumprida. E era justamente o que estava ocorrendo naquele momento. Paulo amava muito os seus compatriotas e tratava de explicar a eles que eles não cumpriram com as expectativas ou com a missão que lhes havia sido dada, e que isso seria retirado. Então ele leva o pensamento dos seus compatriotas lá para o início, de como todas as coisas começaram, de como Deus escolheu Abraão, de como Deus escolheu a Isaac, e de como Deus também, da lição de hoje, viria a escolher a Jacó e não a Esaú. Dentro da pergunta número 2, o contexto menor, nós encontramos ali o texto que Paulo diz da seguinte maneira: amei a Jacó, disse Deus, e odiei a Esaú. Parece uma expressão tão dura, uma expressão onde Deus ele diz que ama um e odeia a outro. Nós devemos entender bem que o contexto aqui está falando de uma escolha, para poder levar adiante uma determinada responsabilidade. E quando se faz uma escolha, sempre alguém não será escolhido.
A palavra aborreci, ou a palavra odiei, como aparece aqui em Romanos, e como aparece ali também em Malaquias, ela deve ser bem entendida por nós. Por quê? Para nós achamos essa palavra pesada, uma expressão onde mostra que há como se houvesse um ódio por parte de Deus com relação a Esaú. No entanto, quando Paulo utiliza essa expressão, ele utiliza essa expressão porque para os hebreus já havia uma compreensão com relação ao que era esse ódio, ou o que era este aborrecer. Significava tão simplesmente que a pessoa havia optado por algo e não optado pelo outro lado. Nós temos alguns outros exemplos. Diz que Jacó, por exemplo, ele aborreceu a Leia, ou odiava a Leia e amava a Raquel. Ou seja, esse aborrecer a Leia era que ele, na verdade, ele tinha melhores pretensões ou mais proximidade com Raquel do que com Leia. Encontramos também que o próprio Cristo disse uma determinada vez, aquele que não aborrecer a sua família, veja só, em outras versões fala odiar pai e mãe por causa de mim, não tem, como posso dizer, não tem como estar ao meu lado. Então, aqui Cristo não está dizendo que tem que odiar o pai e a mãe, senão há que se colocar as coisas em seu devido lugar. Ou seja, é uma questão de escolha. Então, o que diz Paulo em Romanos 9, 13 e os versos 14, é que Deus ele escolheu alguém, e esse alguém foi Jacó, e não escolheu Esaú. Mas por que essa escolha? Essa escolha é justamente porque dentro da soberania de Deus, nós devemos entender que ele percebeu em Jacó características que seriam melhores para levar adiante a responsabilidade que seria dada a ele, Jacó. E que Esaú não tinha essas características. E é interessante que isso é demonstrado na descendência de Esaú, porque a descendência de Esaú, os edomitas, eles se afastaram completamente de Deus, se distanciaram completamente de Deus. E veio a destruição para esse povo, como é descrito ali nos livros de 1ª e 2ª Reis. Então, essas características também chegaram nos descendentes aí de Esaú. Mas voltando a Jacó, ele foi então escolhido aí por Deus. Para entender melhor tudo isto, leve em consideração o seguinte: talvez você já tenha ido fazer uma entrevista de emprego. E numa entrevista de emprego, o gerente ali de recursos humanos ou o chefe da empresa, o dono da empresa, ele faz uma escolha entre vários e até ficarem 2 pessoas. Ficam 2 pessoas. Ele escolhe para trabalhar na sua empresa porque ele viu naquele algumas características que seriam importantes para a empresa dele, para que a empresa pudesse continuar crescendo. No outro, ele não viu essas características e disse, bom, você, para minha empresa, não serve. Então, eu escolho você. Basicamente, foi isso que Deus fez no momento que escolheu a Jacó. Jacó, ele tinha, diante da soberania de Deus, veja só, estamos falando aqui que foi uma escolha feita por Deus, porque Deus conhecia o que era ou como seria o coração de Jacó. E quais eram as características que Jacó iria desenvolver. Apesar que nós podemos dizer, mas Jacó não era tão diferente de Esaú. É verdade, a princípio, mas depois houve uma transformação em Jacó e ele veio a ser um dos patriarcas do povo de Israel. E foi também aí um dos privilégios, como eu disse, que teve o povo de Israel. Portanto, irmãos, devemos considerar essa pergunta dentro desse contexto de escolha de opção para poder cumprir com uma determinada responsabilidade. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos aí expandir o nosso conhecimento com relação a essas lições. Em Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Wesley. Que Deus abençoe aí seu ministério, a todo o trabalho que tem feito. E novamente, eu que agradeço a tua presença aqui conosco, não só a tua, mas também da tua esposa hoje.
e de toda essa família aí. Que Deus abençoe os nossos irmãos aí de Juiz de Fora. Que o mais próximo possível possamos estar juntos em uma festa, em um congresso e matando a saudade uns dos outros. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí a resposta bem colocada aí pelo pastor Wesley dessas perguntas, dos exemplos para a resposta que ele deu também bastante coerente e que possamos ter o desejo, né, de estar buscando mais e mais a palavra do Senhor. Porque assim, meus irmãos, se a gente estiver orientado e baseado na palavra de Deus, seremos abençoados. E aí teremos essas respostas dessas lições em nossas vidas. Então que Deus possa nos abençoar para que possamos ter o desejo de estar sempre estudando essas maravilhosas perguntas. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora aqui à terceira pergunta dessa lição. Com o primeiro subtítulo que diz assim: eleição e predestinação condicionais. Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar o nosso irmão José Vitor, que é missionário ali no Peru, né? Irmão José Vitor, deixo contigo essa terceira pergunta, por favor. Graça e paz de Deus seja com cada um de vocês. Aqui quem vos fala sou eu, vosso irmão e servidor em Cristo, o missionário José Victor Sibaldi. Nessa ocasião eu fui convidado para estar aqui com vocês uma vez mais, diretamente do Alto de Ayacucho, aqui no Peru, para compartilhar com vocês acerca da pergunta de número 3 para a lição da nossa semana. A lição dessa semana está muito interessante, muito bonita, porque nos fala sobre a mãe, Rebeca, que é a mãe de uma geração que levou até Davi e a Cristo também como nosso Senhor e Salvador. Vamos estudar um pouquinho acerca da pergunta de número 3. Eu faço tradução literal, não tenho a versão em língua portuguesa aqui em mãos, mas a pergunta de número 3 seria mais ou menos assim. Baixo o subtítulo, a escolha e predestinação condicional. Nos diz assim em espanhol. E o que quer dizer aqui a pergunta nos diz: em que está fundamentada a escolha e a predestinação de Deus? É condicional ou incondicional? A predestinação é um tema um pouco complicado, porque exatamente por esse tema da predestinação existem muitas pessoas que se escondem ou que se excusam no tema da predestinação e falam: mas se eu vivo assim, se eu estou em pecado, se eu não consigo ficar com facilidade na igreja, é porque eu estou predestinado para o mal. E tem pessoas também que acreditam que vieram à igreja e que porque estão na igreja não passa nada, eu estou salvo, uma vez salvo, para sempre salvo. Eu sou predestinado por Cristo. Mas a predestinação, e a pergunta nos dizia, em que está basada a predestinação e a escolha de Deus? A predestinação de Deus é que todos aqueles que vão a Cristo sejam salvos. Todos nós, bons e maus, justos e injustos, estamos predestinados por parte do Senhor a alcançar a salvação. Todos, bons e maus, assim como o sol nasce para todos. Todos estão predestinados à salvação. Mas assim como foi no caso de Jonas em Nínive, todas as palavras de Deus, ou qualquer predestinação, qualquer profecia, ela tem uma condição. Então nos pergunta, é condicional ou incondicional? Na nota aqui da nossa lição, exatamente no segundo parágrafo, vou tentar fazer uma tradução aqui do espanhol para vocês. Eu sei que vocês têm em português e talvez com uma linguagem muito melhor, mas dentro das minhas possibilidades aqui, né? Diz assim: aqui está a condição da única escolha salvadora que está na palavra de Deus. Devemos convertir-nos em participantes da natureza divina. Qual é a única condição? É que nós sejamos convertidos em participantes da natureza divina. E nos diz aqui, devemos adicionar graça sobre graça, ou acrescentar graça sobre graça. A palavra de Deus não menciona nada que pareça uma escolha incondicional. Que em vez de graça, sempre em graça. Que uma vez em graça, sempre em graça. Outra vez eu vou repetir essa parte porque ficou ruim.
a palavra de Deus não menciona nada que pareça uma escolha incondicional. Que uma vez em graça, sempre em graça. Então, o que nos dá a conhecer aqui o comentário bíblico no tomo 6? Que na Bíblia, nesse livrinho aqui, meus irmãos, de uma capa até a outra, não tem uma só passagem que nos mencione que as promessas de Deus, ou a predestinação, ou que a salvação é algo incondicional. A gente sempre fala isso, é porque Deus ama incondicionalmente, Deus vai aceitar o que eu faço. Mas o amor de Deus tem condição. Talvez aquele amor que não tenha condições é o amor de mãe, porque a mãe, por mais que o filho seja mau, a mãe sempre vai estar ali. Mas Deus, conforme o contexto de Apocalipse capítulo 6, nós vemos que Ele é justo e misericordioso. A misericórdia de Deus é grande, é inagotável. Mas o fato de que Deus seja misericordioso não anula a justiça do Senhor. E nós devemos compreender que a única condição que temos para aceder a essa justiça é que nós busquemos a Deus e sejamos convertidos à sua imagem e semelhança. A justificação, que representa o primeiro passo para a salvação ou a glorificação final, é o momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e recebemos a imputação da sua justiça. E uma vez que nós recebemos, estamos em um processo de santificação. E durante esse processo, nós devemos nos manter na luta para que possamos estar dentro dos parâmetros do Senhor. Por quê? Porque a salvação, ela é condicional. Assim como as profecias são condicionais. Deus falou com Jonas que ia destruir a cidade de Nínive, mas ele foi, pregou e as pessoas se arrependeram. Então Deus retira a maldição. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é condicional. Que Deus nos ajude para que nós possamos compreender que todos, bons e maus, estão predestinados à salvação, mas que eles têm que aceitar a única condição, que é aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e serem convertidos por meio desse poder santificador à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que esse trabalho da Associação Brasileira possa seguir crescendo e trazendo bons frutos. Muito obrigado, missionário José Vitor. Que Deus te abençoe, não só pela oportunidade aqui estar conosco, mas também em teu trabalho aí no Peru, que o irmão possa estar trabalhando cada vez mais para trazer almas aos pés de Cristo. Esse é o nosso trabalho, somos abençoados por isso. E aqui, de acordo com essa terceira pergunta, você está seguindo aí a sua predestinação, porque você também foi predestinado a estar nos caminhos do Senhor e fazendo esse trabalho. Que eu e você, meu irmão, aceite essa eleição. Como disse aqui o nosso irmão José Vitor, como diz aqui também a nota, essa é a salvação efetiva de um povo peculiar, escolhido por Deus dentre os homens. Todos os que estão dispostos a ser salvos por Cristo são eleitos de Deus. Se você, meu irmão, escolhe fazer a vontade de Deus, escolhe andar nos caminhos do Senhor, você está aí aceitando a tua eleição. Que possamos ser perseverantes em todas as coisas e estar sempre buscando fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você tem a oportunidade e muitas vezes acaba não fazendo. Mas que eu e você possa ter esse desejo de andar nos caminhos do Senhor, aceitando essa eleição em nossa vida e rumando, trilhando o nosso caminho nos caminhos de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe para esse trabalho que é muito importante em nossas vidas. Agora, irmãos, vamos à quarta pergunta dessa lição de escola sabatina, que diz desta maneira: por que Deus escolheu Rebeca e depois seu filho Jacó? Para qual propósito Deus nos escolheu? Para nos ajudar com essa pergunta, eu também vou convidar aí mais um missionário, o nosso irmão Sabino. É contigo esta oportunidade. Olá, obreiro Wilton e demais irmãos que nos ouvem neste momento. É um prazer poder participar nesse espaço do estudo da lição de escola sabatina. E a pergunta de número 4, como foi feita
e diz: por que Deus escolheu a Rebeca e também a seu filho Jacó? E a resposta seria: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, mediante os vasos de misericórdia. É verdade, queridos irmãos, o nosso Deus, nosso Pai do céu, Ele deseja ser conhecido, e a maneira como Ele se dá a conhecer é justamente manifestando as riquezas da sua glória. Na segunda parte, já vem dizendo para que Deus ele nos escolheu. Ou seja, qual o propósito com o qual Deus nos escolheu? O propósito com o qual Deus nos escolheu foi para que pudéssemos ser santos, irrepreensíveis diante dele em amor, segundo o consentimento da sua vontade. Deus põe seu amor no povo eleito que vive entre os homens. Esses são o povo a quem Cristo redimiu a preço do próprio sangue. E como eles correspondem à atração de Cristo, mediante a soberana misericórdia de Deus, são eleitos para serem salvos como filhos obedientes. E sendo eles, esses seus filhos obedientes, lhes proporcionam a satisfação como resultado do amor com o qual ele os amara. Queira Deus continuar nos abençoando e nos ajudando para que possamos compreender a sua palavra e através da sua palavra possamos compreender a sua vontade. Este é o meu desejo para mim e todos vós, no doce nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão Sabino. Que Deus te abençoe o seu trabalho aí por Valença, pela Bahia, e que mais e mais possamos estar firme nesse trabalho que Deus nos colocou em nossas vidas. Somos agraciados por Deus por levar a mensagem de Deus a vários lugares. Isso é uma bênção. E que Deus te abençoe aí, a toda a família aí e os irmãos da fé de Valença. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. Aqui, irmãos, vimos mais uma resposta aí pelo irmão Sabino, muito bem respondido. E que eu e você possamos escolher o plano que Deus tem dado para cada um de seus filhos. E o irmão deixou bem claro, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que eu e você, irmão, possamos estar aceitando essas palavras em nossas vidas e ter o desejo de representar o Senhor em todas as coisas. Diz mais, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós estamos destinados à salvação. Cristo, ele veio para salvar toda a humanidade. E todos têm o direito, têm a oportunidade de aceitar a salvação em vossas vidas. Que eu e você possamos aceitar essa eleição e andar nos caminhos do Senhor. Porque essa é a maior dádiva que o Senhor tem dado a cada um de seus filhos, mas por muitas vezes não aproveitado por vários deles. Que eu e você possa ter esse desejo de fazer isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, meus irmãos, à quinta pergunta dessa lição, que diz assim: a quantos camelos de Abraão Rebeca deu água com seu jarro? Que virtudes nela, como escolhida por Deus para Isaac, devemos imitar?
Para nos ajudar aqui com essa resposta, com essa pergunta, né? Eu quero convidar a nossa irmã aí da Bahia também, a nossa irmã Marinês, para nos ajudar. Irmã Marinês, é contigo? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Agradeço ao irmão Hildo por me convidar a participar da lição desta semana. Fico feliz em compartilhar com a pergunta de número 5, que diz o seguinte: a quantos camelos de Abraão Rebeca deu água com o seu jarro? E que virtudes dela, como escolhida por Deus para Isaque, devemos imitar? De acordo com Gênesis 24:10, a palavra de Deus nos diz desta maneira: e o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Vimos aqui que, nessa oportunidade, Rebeca teve o privilégio de dar de beber 10 camelos. Sabemos que dos mamíferos, o que tem mais capacidade, né, de hidratar é o camelo. Um camelo, ele pode ingerir 100 litros de água em apenas 20 minutos. Mas em um deserto, ele consegue sobreviver apenas com 20 litros de água. Imagine uma jovem se oferecer para dar de beber 10 camelos. Só o amor de Cristo no coração é que move para fazer uma ação tal. E vimos que Rebeca, né, pelo seu nome, já revela o que ela é, uma pessoa amável. Respondendo o restante da pergunta, que diz: que virtudes dela, como escolhida por Deus para Isaque, devemos imitar? Aqui nós destacamos 3 virtudes, né, importantes de Rebeca. O amor, a cortesia e a prudência. O mais importante deles é o amor, porque é o amor que move a ação. A cortesia também trouxe, né, a Rebeca a maneira gentil que levou o servo de Abraão a perceber toda a evidência que ele buscava. A prudência levou Rebeca a agir com cautela para ajudar e não prejudicar. Então, que o Senhor nos ajude para que busquemos seguir estas virtudes que Rebeca deixou como exemplo para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Marinês, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus possa estar abençoando aí a toda a tua família, os nossos irmãos aí da cidade de Placas. É uma bênção ter a presença de vocês aqui no nosso meio. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, vimos aí, creio que estamos satisfeitos com a resposta. A quantos camelos foi que Rebeca teve que dar água? Imagine aí, a irmã fez as contas, né? Um camelo bebe até 20 litros de água, algo assim. Que eu e você, meu irmão, possa ter o desejo, ser cortês assim como Rebeca fez, de ajudar aí a esse homem, dando a água e também alimentando esses 10 animais, que no mínimo aí foi dado uns 200 litros de água que ela recorreu ali no poço e acabou dando para esses animais.
ela era cortês, a gente viu a qualidade dela, também no amor, que eu e você possa ter esse amor semelhante pelo nosso próximo e ter o desejo de ajudar, que isso é uma bênção que eu e você pode estar fazendo hoje. Amém? E assim vamos, irmãos. Vamos seguir aí com a nossa lição de escola sabatina. E para continuar, vamos agora aí à pergunta de número 6, que diz assim, e tem um subtítulo, a escolha de um cônjuge. E diz assim a pergunta, que preocupação Rebeca tinha pelo filho de Jacó? Da mesma forma, qual deve ser a preocupação das mães por seus filhos? E agora, para responder essa pergunta, vai ser a minha pessoa, né? Então, vamos aí ver. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo de criar nossos filhos no caminho correto. E também, quando for ajudá-los, aconselhá-los, para que esses possam estar escolhendo pessoas da mesma fé, para que possa estar namorando, que possa estar noivando e casando. Porque essa é uma preocupação que muitos de nós pais devemos ter pelos nossos filhos. Assim como Rebeca. Rebeca estava preocupada ali que Jacó também arrumasse uma esposa das pessoas daquela terra, que não era da descendência de Jacó. E isso é muito preocupante. Quando os nossos jovens acabam crescendo e querendo ter os seus próprios desejos, suas próprias escolhas, por muitas vezes querem escolher também de acordo com a sua vontade, mas que nós possamos instruir nossos filhos que eles devem fazer a sua escolha correta em pessoas que têm o temor de nosso Deus. E essa foi a preocupação que Rebeca tinha. E da mesma forma, os pais e mães devem se preocupar com seus filhos, ainda mais nos dias de hoje. Porque imagine um filho teu ser criado, bem educado em todas as coisas, mas na hora de encontrar uma pessoa para compartilhar sua vida, essa pessoa não seja nos caminhos de Deus. E que grande problema isso vai acontecer. Meu irmão, que eu e você possamos ter esse pensamento. A nota dessa pergunta diz assim: muitos estão navegando no porto perigoso, precisam de um piloto, mas desprezam o auxílio necessário, achando que são competentes para dirigir seu próprio barco, e não percebendo que ele está prestes a bater numa rocha oculta, que pode causar-lhes o naufrágio da fé e da felicidade. Irmãos, olha a importância. Aquelas pessoas que estão no caminho do Senhor e acabam buscando o matrimônio fora de como você aprendeu a viver o Evangelho, é uma aposta muito grande. Aqui diz que é como dirigir um barco sem um leme. Imagine a situação, para onde é que vai essa embarcação? E isso pode acabar tanto com a fé em Cristo Jesus, nos caminhos de Deus, quanto a felicidade dessa pessoa. Por isso nós, pais, devemos ter o empenho de criar nossos filhos e ensiná-los em vossas escolhas. Temos que usar a razão, temos que ensinar os nossos filhos a usar a razão nesse sentido, que muitas vezes é levado pela paixão, pela emoção e acabam tomando decisões equivocadas. O nosso trabalho é incentivar a que esses possam estar no jugo igual e não no jugo desigual que devemos seguir em nossa fé. E ainda diz mais o texto, diz assim, estão fascinados com o assunto do namoro e o casamento. E sua principal preocupação é seguir seu próprio caminho. Isso é um erro que nossos jovens acabam cometendo por muitas vezes. Até nós podemos ter passado por algo assim, ter passado por algo dessa maneira. E que possamos ensinar os nossos jovens da nossa igreja a fazer as melhores escolhas. Nesse período que é o mais importante de sua vida, eles precisam de um conselheiro infalível, um guia seguro. Isso encontrarão na palavra de Deus. A palavra de Deus vem nos ensinando qual o caminho melhor devemos estar seguindo,
o que é que devemos estar fazendo para que nossos jovens possam estar aí escolhendo e tomando as melhores decisões. É uma preocupação para todos nós que possamos nos preocupar quanto a isso. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos estar atentos à vontade do Senhor. Agora, irmãos, vamos à 7ª e última pergunta, que diz dessa maneira: que maldição Rebeca trouxe sobre si mesma ao influenciar Jacó a enganar seu pai? Portanto, que cuidado devemos ter para que nossa eleição divina possa ser assegurada? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí uma jovem aí da Bahia também, de Vitória da Conquista, a nossa irmã Thalita Cume, para nos ajudar. Irmã Thalita, é contigo. A paz do Senhor seja com todos, amém? Bom, repetindo aqui a pergunta que o Wilton fez, nos diz: que maldição Rebeca trouxe sobre si mesma ao influenciar Jacó a enganar seu pai? No texto de Gênesis, capítulo 27, 12 e 13, diz algo: porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz, e vai, traze-nos. Então, que maldição Rebeca trouxe para si mesma? Ela trouxe a maldição de nunca mais ver seu filho, ou seja, trouxe a maldição da morte. Por quê? Por essas palavras que ela proferiu. Ela disse que a maldição poderia cair sobre ela, então caiu, né? Tudo o que falamos aqui, Deus ouve lá no céu. Devemos ter muito cuidado com isso. Portanto, que cuidado devemos ter para que nossa eleição divina possa ser assegurada? Vamos ver o que nos diz no texto de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, que cuidado nós cristãos devemos ter? Devemos ter o cuidado com o que falamos. Sempre devemos proferir as palavras que Deus queira que nós proferimos, e não o que seja mal aos olhos de Deus. Aqui no finalzinho do texto de Mateus nos diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, e também pelas nossas palavras seremos condenados, que possamos ter cuidado com isso. Agora eu queria ler essa notinha que está bem pequenininha. Diz assim: em vez de confiar em Deus, o ordenador dos eventos, ela manifestou sua falta de fé, persuadindo Jacó a ludibriar seu pai. O procedimento de Jacó nisto não foi aprovado por Deus. Rebeca e Jacó deviam ter esperado que Deus executasse seus próprios propósitos, à sua própria maneira e em seu próprio tempo, em vez de procurar cumprir os eventos preditos com a ajuda do engano. Rebeca arrependeu-se amargamente do conselho errado que havia dado a Jacó, pois isto significou sua separação dela para sempre. Ela foi compelido a fugir para salvar sua vida da ira de Esaú. Ou seja, ele foi compelido a fugir a salvar sua vida da ira de Esaú. E sua mãe nunca mais voltou a ver-lhe o rosto. Isaac viveu muitos anos depois de ter abençoado a Jacó, e ficou convencido, pela conduta de Esaú e Jacó, que a bênção certamente pertencia a Jacó. Que Deus abençoe a todos. Amém? Muito obrigado, irmã Thalita, pela tua presença mais uma vez aqui conosco. Que eu e você, que nós possamos estar felizes de estar colaborando aqui para a obra do Senhor. Que mais pessoas possam estar vendo essa mensagem e compartilhando, para que esses ensinamentos sejam bênçãos tanto para nossas vidas quanto aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser luzes para esse mundo. E aqui, irmãos, vimos aí a resposta da irmã Thalita de acordo com essa pergunta que aqui foi feita. E eu digo para você, meu irmão, que eu e você possa ter o desejo de andar nos caminhos do Senhor, perseverando e fazendo o que Ele nos pede na sua palavra, para que não venhamos cometer erros contra a vontade do Pai. Meu irmão, nessa oportunidade eu quero te agradecer por até aqui ter nos acompanhado mais uma vez. E que essa mensagem possa ser compartilhada com outras pessoas,
para que assim possamos estar firme levando a mensagem de Deus a todos os lugares. Esse é um meio interessante que eu e você pode estar fazendo, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e possamos compartilhar essa mensagem. Amém? Que seja para o Senhor. Neste momento, meu irmão, eu convido a outra oportunidade de fazer uma oração a Deus e agradecer por este momento. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais uma vez ter nos dado a instrução e o Teu Santo Espírito para estudar a Tua Palavra. Que assim possamos seguir, ó Pai, a nossa vida, a nossa eleição, fazendo o Teu trabalho, confiando mais em Cristo e assim seguir os Teus passos. É o que eu te peço nessa oportunidade, não que seja merecedor, mas que creio em Cristo Jesus. Amém. E muito obrigado, meu irmão, e até a próxima oportunidade, a qual estaremos aqui para estudar a palavra de nosso Deus. Tchau!